Pronto. O Oscar acabou. Dá pra falar sem correr. Mas eu precisava botar isso pra fora. Eu tava comentando agora com as amizades que acompanharam o Oscar, né? Nós que acompanhamos mais ou menos ali em grupo. Mas tivemos uma questão em relação à Disney, que é uma menção que eu fiz e que, feliz ou infelizmente, atrai bastante resistência. Eu não estou falando da qualidade de Coco, do Viva, né? A Vida é uma Arte, mas sim do monopólio que nós temos hoje em dia. Nós temos um monopólio de mercado, a gente não pode negar esse monopólio, e ele é bem exemplificativo do que eu quero falar em relação a essa edição do Oscar. A categoria de animação e o fato do Coco, ou Viva, ter ganho 2 Oscars, melhor animação e melhor canção, faz com que a gente possa perceber muito bem uma história de Oscar que essas duas premiações exemplificam. Elas invisibilizam outras categorias porque a Disney tem, de fato, um monopólio. A gente não pode negar isso. Eu não estou criticando a Disney em termos de qualitativos, e sim quantitativos. O que isso ocasiona na quantidade de votos, de lobby e de direcionamento na hora de votar. A gente não pode negar que isso influencia quem ganha e quem perde. Então, assim, o que eu falo em relação a isso é bem exemplificativo da representatividade e da representação que essa edição pode ter significado. Eu adoro os filmes da Disney, gente, eu não estou falando mal deles. Adoro inúmeros filmes, não gosto de outros, são questões relativas. Eu gosto de Coco, eu achei bonito, eu acho que há uma catarse ali. Não acho tão original quanto todo mundo está achando, porque eu acho uma mistura de Noiva Cadáver com Festa no Céu, né, em relação ao Dia dos Mortos, que já havia sido explorado por outro filme. Mas a gente não está aqui comentando em relação a se Coco mereceu ganhar melhor animação ou não mereceu, ou de quantos filmes mereceram ganhar melhor filme ou outras categorias de melhores durante a história do Oscar. O que a gente está falando não é o quanto o ganhador de inúmeros desses prêmios que a gente está mencionando mereceram ou não mereceram. A gente está mencionando o fator de que a história do Oscar tem a tendência a invisibilizar a concorrência. A Disney demonstra isso claramente hoje em dia com o monopólio que ela abarca a Lucasfilmes, a Pixar, a Fox, a Marvel. Então, daqui a pouco já estamos brincando que ela pode adquirir a Warner, né? Já que a DC, por exemplo, está tão mal das pernas nos filmes dela, pode precisar de ajuda. Mas independente da brincadeira, uma coisa é fato, e não é brincadeira. A Disney tem um monopólio de mercado. Se você avalia os 100 filmes de maior bilheteria da história do cinema, hoje, com as aquisições da Disney, quase todos os 100 maiores filmes de bilheteria da história pertencem a um monopólio da Disney, Fox, Lucasfilmes, Marvel, Pixar. Não tem como fugir. Então, assim, o que nós estamos comentando aqui é que a história do Oscar sempre foi a história única do Oscar. Sempre foi o perigo de uma história única, como diria Chimamanda Ngozi. O que nós estamos falando aqui é que o Oscar dessa edição, ele sim foi um dos mais representativos, dos mais diversificados. Conta, claro que conta. Uma coisa é representatividade, outra coisa é representação. Representatividade é toda a galera que está atrás das câmeras. Representação é o que está na frente das câmeras. Você pode fazer um bom filme com uma boa representação, não tendo representatividade atrás das câmeras? Claro que pode, acontece. Acontece, em todo filme por aí, né? Algum tem que ser bom. Mesmo não tendo respeito necessariamente da proporcionalidade da representação atrás das câmeras também. Você pode fazer um filme com representatividade atrás das câmeras, com péssima representação? Pode, claro que pode acontecer. Entrou dinheiro, influenciou a cabeça das pessoas, foi feito a toque de caixa, sei lá, acontece. Pode ter um filme com excelente representatividade e excelente representação? Bem, é o que se almeja, né? Que a gente possa ter gente que represente tanto na frente da câmera quanto atrás da câmera uma questão que esteja sendo representada pela arte. Se você, por exemplo, tem pessoas trans na frente da câmera, você pode ter pessoas trans atrás da câmera como consultores, corroteiristas, fotógrafo, co-direção ou direção, como você achar que o seu projeto se encaixa melhor. E tanto quanto uma pessoa trans, por exemplo, atrás das câmeras, pode ter na frente das câmeras qualquer assunto que ela quiser. O que não precisa que ela precise ter a representação do que ela está falando em relação ao seu próprio lugar de fala. Pode ou pode não ter. E o seu lugar de fala pode influenciar um conhecimento, um olhar diferenciado em relação a inúmeras outras questões da vida. Ou seja, o que a gente está falando aqui é
A gente viu esse Oscar falar de pessoas trans com Mulher Fantástica, falar de mexicanos, latino-americanos, com o Coco, né, o Viva, que é um filme, apesar de ser Disney, apesar de ser americano, com uma forte representação latina, né, da cultura latina, tem muita gente na equipe que é latina. Não à toa chamaram a Rita Moreno para o palco, eu também achei isso muito bonito, chamar uma ex-ganhadora do Oscar mexicana. Nós temos também A Forma da Água, que ganhou o melhor filme, que é uma homenagem ao cinema, que é dirigido por um mexicano, tem uma equipe que também há muitos membros latino-americanos, e é um filme que não poderia ter sido feito se não tivesse um olhar de fora, né, estrangeiro, com inúmeras minorias ali representadas, o vizinho que é gay, a colega de trabalho que é negra, vários outros colegas de trabalho que são menos representados, mas sempre são mostrados na fila de bater ponto, são todos latinos. O quanto o vilão, mesmo que arquétipo canastra, over, ele é opressor de uma maneira dirigida para ser over, ele quis representar a América de toda a vilania, né? Daquela representação exagerada, como se fosse a América atual dos eleitores de Trump, de um conservadorismo que está crescendo no mundo. Então ele quis aquela representação, que aquele dedo que dirige, que fala, que aponta, que acusa, lhe foi cortado, aquela mão que lhe expressa lhe foi cortado, e ele carrega consigo um dedo podre, aquele dedo que indica, que aponta, está podre, não pode direcionar, não pode apontar, não pode acusar, e ele é obrigado a se livrar daquele dedo. Então A Forma da Água é muito significativo nesse sentido, em termos de ser também um ato de resistência. Não vamos olhar tão rapidamente assim em reafirmar que o cinema de sempre ganhou, o cinema branco ganhou, o cinema hegemônico ganhou. Guilherme Del Toro demorou muito para conseguir um reconhecimento desse naipe. Ele não pode nem ser comparado no mesmo naipe que o Alfonso Cuarón e que o Alejandro González Iñárritu, que ganharam já a melhor direção nos anos anteriores, né? O Guilherme Del Toro é o 4º prêmio de direção para um mexicano, porque o Alfonso Cuarón ganhou 1 com Gravidade, o Iñárritu ganhou 2 com Birdman e com O Regresso, e o Guilherme Del Toro ganhou agora o 4º prêmio para uma direção mexicana com A Forma da Água. Porque demorou muitos anos para ele ter esse reconhecimento. Ele fazia filmes de pipocão, ele também fez filmes no início da carreira extremamente alternativos, que brincavam com terror, como A Espinha do Diabo. Depois ele fez o filme que consagrou ele artisticamente no mundo inteiro, que foi O Labirinto do Fauno. Ele fez grandes filmes de pipocão, que eu gosto muito, por exemplo, que é o primeiro Hellboy. Sim, Almodóvar também, já multi-indicado ao Oscar, já ganhou filme estrangeiro, já ganhou roteiro. Então, assim, por que nós estamos falando disso? Porque existe uma representatividade que o Oscar anula naturalmente. E que se não há pressões externas, não é mimimi, gente. Não é mimimi, é arte. Se é arte, por exemplo, aqui a arte é paga por editais, né? Nós temos editais, nós temos recursos do Estado, do governo, nós temos incentivos, nós temos isenção fiscal para empresas que possam investir no filme. E se vem de um imposto do povo, se nós pagamos por esses impostos, nós podemos exigir pelo que nós queremos ver melhor representado na tela. Então, quando a gente fala em relação a isso, em relação ao Oscar, a gente não está falando que foram maus filmes que ganharam o Oscar durante a história do Oscar. A gente não está falando que deveriam ter sido outros. Se não havia outros filmes sendo produzidos, se não havia uma diversidade sendo feita, ok, então não havia. Que é uma afirmação muito suspeita de se dizer. Sempre há, né? Só que o olhar é mais difícil de direcionar e dirigir até ali. Então, o quanto filmes, por exemplo, estrangeiros não abarcaram opções que anteriormente não eram nem sequer cogitadas, como filmes africanos, filmes do leste asiático. Então, assim, por que não eram considerados, né, necessariamente? Existem várias nacionalidades que nunca foram consideradas para filme estrangeiro. Esse ano mesmo, vários filmes dirigidos por mulheres foram esnobados, como Colo, da Teresa Vilaverde, como Uma Jovem Mulher. Vários filmes que foram premiados em festivais internacionais, muito cotados, e não foram nem sequer considerados. Filmes LGBTQ, como 120 Batimentos por Minuto, que ganhou 6 César, né, anteontem, que é o Oscar francês. Então, o quanto essa representação não está chegando lá porque outros filmes de uma hegemonia do olhar não estão permitindo que isso aconteça. A Greta ter sido indicada como única mulher e não terem indicado Detroit em Rebelião, da Catherine Bigelow. A própria Dee Reese, que o Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, está indicado com melhor fotografia, primeira mulher em 90 anos de Oscar. Melhor roteiro adaptado para a própria Dee Reese. Ela é diretora de um grande filme como Pariaque,
Não é por mal, não é por mal. Quem já viu Pariah sabe que ele se equivale em termos de linguagem artística e o quanto ele é vanguardista com o que Moonlight também alcança, né? Na questão LGBTQ, só que lá é uma personagem lésbica, na iluminação, na fotografia, e a Dee Reese não foi indicada ao Oscar na época de Pariah. Então existe ainda uma certa misoginia do Oscar em esnobar as mulheres. A Coppola, com O Estranho que Nós Amamos, que ganhou a melhor direção em Cannes, não está ali. A Patty Jenkins, com Mulher Maravilha, que foi indicada pelo Sindicato de Produtores, e não está ali. E o Oscar, durante todo o início da apresentação Gente, esqueci o nome dele. Eu ia falar o Fallon. Não, ele é o Kimmel. Não teve Mulher Maravilha no Oscar, mas tá falando da Mulher Maravilha. Tá usando ela dentro da audiência do Oscar. Pantera Negra, que também foi muito mencionado, ele, ano que vem, provavelmente não vai receber indicações. Logan, filmes de super-heróis em si, né? O Oscar também atira muito no próprio pé. Então, o Oscar, às vezes, ele indica filmes de baixo orçamento, filmes independentes, muitas vezes também os premia, e no outro lado também vai lá e indica os pipocão, os blockbusters, porque sabe que se não tiver o filme que o povo viu, que a população de fato tenha visto, a audiência para saber quem vai e quem não vai, baixa. Então eles sabem que eles têm que indicar às vezes, né? A velha questão do Avatar contra o Guerra ao Terror, né? Maior bilheteria da história do cinema contra aquele filme indie da Catherine Bigelow, ganhou melhor filme, melhor direção pela primeira vez para uma mulher na história. Eles sabem que pelo menos tem que estar indicada aquela bilheteria, né? Então os filmes de super-herói hoje em dia, eles estão alcançando, galgando representatividades e representações que não eram alcançadas antes, como Mulher Maravilha e Pantera Negra. Eu estou até usando aqui a camisa da Mulher Maravilha para representar essa questão. Mas eu adoro essa camisa, eu uso mesmo muito, não só pelo filme. Mas o fator de nós não termos aqui o reconhecimento dessas questões numa base diária, normal, sem pressão, e aí quando há pressão eles acusam de mimimi, é um problema. Senão nós não teríamos. Senão nós não teríamos avanços. Então, o Corra ter ganho o melhor roteiro original, com toda a representação dele, é um enorme avanço para o Oscar não ter dado, por exemplo, para 3 Anúncios para um Crime. Que apesar dos americanos terem achado que criticava os eleitores de Trump, ao mesmo tempo parecia ter sido feito por eles próprios, se autocriticando. Ele parece autoindulgente na própria crítica. Eu não estou falando que o filme é ruim. Eu não estou falando que o filme não é válido artisticamente em termos de reconhecimento. Mas para o Oscar, para esse ano, para essa edição, depois de Me Too, depois de Time's Up, depois do Oscar So White, premiar 3 Anúncios seria um tiro no pé. Por quê? A gente não está falando, eu repito, como eu comecei a live, que filmes da Disney são ruins, ou que inúmeros filmes que já ganharam Oscar e foram filmes brancos são ruins. Mas uma coisa a gente pode dizer, existe uma história única contada aqui. Esses filmes podem ser bons, podem ser muito bons até, podem. Mas tantos outros podem ser igualmente bons e não ganhavam a luz para ter visibilidade e poder estar concorrendo em pé de igualdade, né? Por que esses filmes não apareciam antes dentro dessa concorrência? Como filmes como Moonlight, como Corra agora, como Mudbound, como também filmes de super-heróis, como A Mulher Maravilha, como outros filmes estrangeiros. Por que eles não entravam, não eram abarcados como Uma Mulher Fantástica, que é a primeira vez que o Chile ganha um Oscar? Aí muita gente diz, pô, o Brasil não ganhou até agora. Temos Orfeu Negro, que foi ganho para a França, mas muita gente considera um Oscar, uma licença poética, um Oscar em consideração nosso, né? Porque foi feito no Brasil, falaram em português, predominantemente com artistas brasileiros, com equipe brasileira, mas um diretor francês, dinheiro francês. O Orfeu Negro poderia ser considerado assim. Mas por que o Brasil ainda não ganhou e por que o Chile ganhou? O Chile tem uma organização de fato, gente, com incentivos públicos de fato. O Pablo Larraín e o Sebastián Lelio, respectivamente produtor e diretor do filme Uma Mulher Fantástica, eles têm uma organização com visibilidade mundial cuja a máquina que movimenta esses filmes já está um pouco mais à frente do que nós, por exemplo, hoje em dia estamos. Ainda estamos atirando um pouco para todos os lados em quesitos internacionais. Apesar de grandes avanços como Berlim, Roterdã e Sundance, que são 3 festivais bem mais amigáveis, bem mais acessíveis no momento à nossa linguagem e a laboratórios que estão envolvendo nossos projetos futuros. Cannes, Veneza ainda são mais resistentes, a gente às vezes vê passar Locarno, como As Boas Maneiras e Era Uma Vez em Brasília passaram em Locarno no ano passado e ambos ganharam prêmios. As Boas Maneiras ganham um dos prêmios principais, né, o Grande Prêmio do Júri, que é o segundo colocado, o segundo maior prêmio dado na noite.
da Juliana Rojas e do Marco Dutra, que é um filme maravilhoso, eu espero que esse ano seja lançado, e como merece, com grande distribuição do circuito comercial, e que o brasileiro possa reconhecer a sua arte, que é um filme também, assim como A Forma da Água, de certa forma é um romance, mas aposta mais no quesito LGBTQ, porque é um romance lésbico, que aproveita da fábula, aproveita da fantasia, aproveita da ficção científica e até de pequenos toques de terror. E, nesse sentido, ele tem muito a ver com o que a linguagem do cinema está reconhecendo agora para A Forma da Água. Homenageia o cinema também, como de certa forma A Forma da Água também homenageia o cinema das antigas, um cinema clássico. O Guilherme Del Toro conseguiu passar, né, na teia que impede essa crítica aos Estados Unidos, ainda mais feita por estrangeiro, porque ele faz uma homenagem criticando, né? Ele entra no sistema de mansinho, fingindo ser um deles, uma técnica de camuflagem, para depois se individualizar e ter a sua própria palavra e a sua expressão. Então, quando esses filmes ganham Uma Mulher Fantástica, até o Viva, vamos considerar o fato de ele ter uma linguagem mexicana dentro da representação dele do filme, o curta de animação, como eu havia dito antes, que foi uma grande conquista, né? Porque para além de Corra, o filme foi roteirizado pelo Kobe Bryant, o Dear Basketball, que ganhou curta de animação, e são 2 ganhadores negros no Oscar esse ano. E sim, isso importa. Por quê? Porque a narrativa do Oscar até hoje foi muito branca, do homem, cis, hétero. E é uma narrativa única. O que não quer dizer que eles tenham feito filmes ruins. Eles podem ter feito filmes excelentes. Mas quantos outros filmes excelentes de outras representatividades foram feitas e não foram considerados, e não foram levados em conta, e não disputaram em pé de igualdade? É isso que a gente está falando. É pela primeira vez o Oscar, e a gente vê nos discursos de agradecimento de todos eles, do Jordan Peele por Corra, do Guilherme Del Toro por A Forma da Água, da Frances McDormand até como melhor atriz, todos esses discursos de agradecimento, eles pedem a mesma coisa. Outras narrativas reconhecidas, novas narrativas, que não são novas, elas já existiam, elas existem há um bom tempo, elas só não estavam sendo reconhecidas ou trazidas à luz para o grande público. Então, quando o Oscar está falando sobre Oscar So White, Time's Up, ninguém está dizendo que filmes feitos, inclusive, sobre essas acusações de assédio, etc., possam não ter sido filmes bons. Os Weinstein fizeram alguns dos filmes mais famosos da década de 90. O que a gente está pedindo é que as questões podem ser melhor representadas, que nós podemos ter um outro sistema sem abuso, sem assédio, sem crime. A gente pode ter isso. A gente pode ter excelentes filmes feitos sem nenhum crime. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa boa. Então, quando a gente pensa que quando a gente passa por todos esses discursos de agradecimento e que eles estão torcendo por novas narrativas possibilitadas por um meio mais saudável, não é botar na fogueira, ninguém está fazendo aqui uma inquisição de botar na fogueira tudo que foi feito antes. Só estamos torcendo para que possam ser feitas de forma melhor todas as narrativas que estão sendo clamadas. E isso eu acho que essa edição conseguiu conquistar. Eu teria gostado muito que Corra tivesse levado o melhor filme também. Pois eu não posso negar minhas origens, a origem do cinema de fantasia, a origem do cinema fantástico, da fábula, do terror, do horror psicológico, do expressionismo alemão, da fantasia de Méliès e da Alice Guy Blaché. Eu não posso negar o cinema noir, eu não posso negar os monstros da Universal, que estão todos dentro do meu coração também e que estão ali. Gente, até Tarkovsky fazia cinema de ficção científica e de fantasia, não é por mal, não é por mal. Todo o cinema existencialista dele tinha uma questão de ficção científica e cinema fantástico que a gente não bota, Tarkovsky, cinema fantástico, vamos lá encaixar ele juntinho com os monstros da Universal. Ninguém para pensar nisso. Mas E não é diminuir, não é aumentar ou diminuir. É uma paridade de reconhecimento artístico de gêneros que até pouco tempo eram tratados como primos pobres. Se Corra tivesse ganho, era um outro reconhecimento para o horror psicológico. Para o cinema fantástico também, sci-fi, né? A troca do cérebro, que é uma metáfora. E que metáfora? Esse roteiro é muito conquistado dentro de uma história que não é só de cinema, é com H maiúsculo, da humanidade. Está tudo ali representado em grandes metáforas. Desde a hipnose, desde da falta de locomoção, né, da inércia que aquele personagem é obrigado a sentir, que é uma inércia histórica da falta de reconhecimento e da falta dos brancos terem se reconhecido racialmente,
terem se atravessado racialmente, com uma frase da Angela Davis que vale a pena repetir, Samantha sempre repete ela e eu acho que ela vale muito a pena ser repetida. Não basta você ser contra o racismo. Não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista. Porque se você não é antirracista, você é passivo. Você pode não ser racista, olhar uma situação de racismo, virar os olhos, isso é racismo. Então, o filme incomodou tanta gente, o filme, ao mesmo tempo, foi tão aclamado por tanta gente, porque ele toca assuntos que antes a branquitude nunca foi obrigada a se auto-encarar. Pela primeira vez ela foi obrigada a se auto-encarar. E as outras questões de raça, de classe, de territorialidade, como, por exemplo, fazer um protagonista negro bem-sucedido, que é fotógrafo. A metáfora dele ser fotógrafo dentro de um filme e a fotografia tratar de o que está sendo excluído e o que está sendo incluído na imagem. Qual é a imagem que pode, né? Qual é a autorização que essa imagem tem de ser subvertida dentro da linguagem hollywoodiana. E aquele final maravilhoso, os dois finais alternativos, mas o final que foi para os cinemas, que vale muito se falar. É a construção de novos imaginários, de novas narrativas positivas, para que esses novos arquétipos possam gerar novas possibilidades, que é tudo que a gente quer. Que o cinema não fique no mesmo lugar, que não sempre se repita. Porque ciclos são para ser quebrados e alcançarem novas coisas. Então, parabéns para essa edição do Oscar. Sim, repito, teríamos amado Corra ter sido o vencedor também de melhor filme, mas eu não posso negar ter adorado A Forma da Água ter ganho. Vamos torcer para que isso seja um sinal e que as mulheres sejam mais representadas, porque uma coisa que o Oscar ainda peca muito é por reconhecer todas essas minorias nos homens, mas quando se fala de reconhecer nas mulheres, é menos reconhecimento ainda. Então, não só estou falando da Greta, estou falando de inúmeras outras mulheres que não foram indicadas e que poderiam estar ali em diversas categorias, a mais para a gente poder ter uma competição de verdade. Ah, mas então tiraria o lugar do Paul Thomas Anderson com Trama Fantasma, que eu acho até que merecia a melhor trilha sonora. A trilha sonora é parte da história, da narrativa. Apesar de eu amar o Alexander Desplat com A Forma da Água que ganhou. Não vai tirar lugar. Acha que vai tirar lugar? Passa a ter 10 colocados então na indicação de melhor direção. É uma ótima categoria para ter 10 indicados, não só 5. A gente sabe que eu nunca fico em 10 mesmo, fico em 9, 8. Qual o problema? Mais alternativa, mais riqueza, mais narrativas. Eu iria adorar. Até porque, entre aspas, os roteiros são 10 colocados, né? Porque o original mais adaptado acabam sendo 10. Então você tem a opção de premiar 10 filmes diferentes em roteiro ao todo, que em direção você não tem. Por quê? É tão injusto, né? Vamos pensar nessas questões. Quanto a gente está se afunilando e se prendendo nas alternativas porque a gente não pensa fora da caixinha. Ótima edição, graças a Deus 3 Anúncios não ganhou o melhor filme, mas agradeço a Frances ter ganho a melhor atriz. Teria preferido como ator coadjuvante inúmeras outras opções. O Gary Oldman merece finalmente um reconhecimento, apesar de que eu também teria adorado o Timothée Chalamet ganhar por Me Chame Pelo Seu Nome, que é um trunfo narrativo de filme. Graças a Deus ganhou o melhor ator, roteiro adaptado, que também poderia ter ido para Mudbound, tá? Da The Reese, merecia tanto quanto. Mudbound também merecia melhor montagem, que nem indicado foi, mas Dunkirk de fato faz valer o prêmio, porque diegeticamente está envolvido dentro da temática de ter 3 tempos contados dentro do filme. Mas vamos começar a contar outras narrativas? A gente já viu esse filme de guerra, a gente já viu esses filmes antes. Então vamos começar a contar outras narrativas e deixar espaço para elas. Não quer dizer que vai se ter menos do que já é feito. A gente só tem a ganhar, só vai ter mais. Vamos lá. Obrigado, gente, por ouvir e por acompanhar essa cobertura pelo Cinema em Série, pelo Almanac Virtual, aqui pelo Face. Vocês podem checar também no Cineclube Ação e Reflexão na página e na página do Cineclube delas também, da Samantha Brasil. Amanhã vocês podem checar entre 12h e 2h. A Samantha foi convidada para ser uma correspondente dentro do programa Papo de Almoço, que faz parte do Papo de Segunda, na Rádio Globo. Entre 12h e 14h, o programa do Léo Jaime vai estar entrevistando a Samantha Brasil, o Tom Leão, que vão estar comentando os vencedores do Oscar. Vai valer muito a pena. E vai ter live no Facebook. Apesar de ser Rádio Globo, vocês vão poder ouvir, vocês também vão poder ver em vídeo, que o Facebook vai compartilhar a live. Legal? Obrigado, gente. Vamos ver esses filmes aí. Quem não viu, corre atrás de todos os ganhadores e também dos indicados, porque valem muito a pena. Mudbound, então, ainda está em cartaz. Corre para ver, vale muito a pena.